Agradeço ao deputado Paulo Ramos, que propôs, e aos senhores e senhoras deputados que aprovaram a concessão da mais alta honraria pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a medalha Tiradentes. Receber esta condecoração, batizada com o nome da figura símbolo da nossa luta pela independência, nesses dias em que a soberania nacional é agredida tão violentamente, é uma grande honra. Nunca imaginei que, ao chegar aos meus 77 anos, teria ainda como uma das minhas principais bandeiras a luta pela soberania nacional, pela independência do Brasil e o rompimento dos grilhões imperiais. Nunca imaginei, e ninguém em sã consciência poderia imaginar, que 226 anos depois da execução de Tiradentes, a luta pela independência ainda seria uma causa nacional e que também custasse, deputado Paulo Ramos, vidas, reputações, sacrifícios e injustiças. Nunca imaginei que, em vez daqueles juízes enviados por Portugal para presidir o julgamento dos inconfidentes, tivéssemos agora juízes e promotores a serviço da nova metrópole, a presidir a liquidação da soberania brasileira. Nunca imaginei que, mais de 2 séculos depois, os Silvérios dos Reis, os Judas, os Calabares, os Cabo Anselmo, os Vende-Pátrias, os Quinta Colunas, estivessem no comando do Brasil. Nunca imaginei que fosse ainda tão atual o poema Triste Bahia, que Gregório de Matos escreveu há 326 anos e cuja releitura bem pode ser esta: Triste Brasil, ó quão dessemelhantes estás. Pobre te vejo a ti, rico te vi eu já. Tanto negócio, tanto negociante, destes em dar tanto petróleo, tantos minérios, tantas terras, tão rico mercado, a troca das drogas inúteis que aceitas do sagaz Yankee. Triste Brasil, tantos negócios, tantos negociantes. Se de um lado sinto-me honrado, orgulhoso e agradecido pela homenagem, de outra ponta esmaga-me a realidade vivida hoje pelo nosso país. Está sendo tudo demolido, nada do que distingue, do que forma a nossa nacionalidade parece suster-se em pé. Mesmo o que imaginávamos sólido dissolve-se, esfarela-se. A soberania escapa-nos, foge-nos por todos os poros da nação. O nosso solo, o nosso sagrado e amado solo, as nossas terras, em cuja defesa sangraram gerações de brasileiros, as nossas terras estão sendo vendidas aos estrangeiros sem limite de extensão ou restrições quanto à localização e quanto ao uso. A par disso, vemos alguns nécios opondo-se à demarcação de terra para índios ou quilombolas, sob o argumento de que estas comunidades podem representar um risco à integridade territorial nacional.
não manifestam incômodo com chineses, com norte-americanos ou com europeus que arrematam grandes extensões de terra, e sim com os índios e os descendentes dos escravos. Pergunto, em algum momento da história brasileira, governantes franquearam a venda de terras para estrangeiros? Atraímos, trouxemos colonos, é verdade, mas nada se compara com a venda direta de terras, com a alienação de grandes extensões de nosso solo a grandes grupos econômicos internacionais. São terras de uso variado, terras para agricultura, terras para exploração mineral e, pasmem, terras que guardam em seu subsolo fantásticas reservas de água doce, como o aquífero Guarani. Temos mais de 12% da água doce do planeta Terra. E era de se esperar que isso despertasse a cobiça da Coca-Cola, da Nestlé e das cervejarias e de quem mais fosse. Afinal, dizem, há de ser a água, em breve tempo, o objeto da maior cobiça das grandes potências e das transnacionais. A soberania sobre nosso mar territorial também se fragmenta, junto com a entrega do preciosíssimo petróleo da camada pré-sal. A tecnologia da exploração do pré-sal é nossa. Fomos nós que descobrimos essas reservas fantásticas. E era esse o nosso passaporte seguro para o futuro. Mas diga-se, essa renúncia à soberania sobre o petróleo não é apenas deste governo. Ele abriu completamente a guarda e exagera no entreguismo a ponto de escandalizar até mesmo as petrolíferas multinacionais. Tal a generosidade das doações. No entanto, governos passados também cederam ao mercado. Temos então que petróleo, terras, florestas, água, os nossos ares e os nossos mares transformam-se em mercadoria, em commodities a serem negociadas, a serem financeirizadas no mercado global. E o resultado desta maluquice, dessa desnacionalização do país, resulta, por exemplo, em uma crise gravíssima, como a provocada pela greve dos caminhoneiros. O Brasil não é mais gerido por Brasília. É na Bolsa de Nova York que se definem os elementos básicos de nossa política econômica e, em consequência, o bem-estar ou o mal-estar de nosso povo. Caso alguém considere esta afirmação um exagero, espelhe-se então nos acontecimentos de 2 semanas atrás. A cessão da base de Alcântara, que o Itamaraty voltou a negociar com os Estados Unidos. A absorção da Embraer pela Boeing. Os cortes criminosos, infames dos recursos para as áreas de ensino, pesquisa e inovação, provocados pela mais aberrante, anômala e imbecil legislação jamais adotada por um país, que é a PEC, que congelou por inacreditáveis 20 anos os gastos públicos. São simbólicos do galanteio, do flerte das nossas elites governantes com o atraso, com o regresso às condições coloniais. Quando o malfadado governo Fernando Henrique Cardoso zerou tarifas de importação sob o pretexto de alinhar o Brasil à modernidade global, o nosso setor industrial mais avançado, o setor de autopeças, foi simplesmente estraçalhado. E em seguida, na Bacia das Almas, absorvido por transnacionais do setor. E qual foi a primeira providência dos compradores da Metal Leve, da COFAP, da Freios Vargas? A primeira providência
foi desmontar os centros de pesquisa dessas fábricas e transplantá-lo para os Estados Unidos. Esses centros de pesquisa eram o que existia de mais avançado no mundo no setor de autopeças. Hoje, pagamos royalties para comprar o que foi aqui desenvolvido. E, sob o atual governo, aceleram-se os passos da desnacionalização do setor industrial. Na verdade, vemos dançar um dueto monstruoso: a desindustrialização fazendo par com a desnacionalização. E esse dueto fica ainda mais repulsivo e abominável e se transforma em terceto quando a ele se junta o mercado financeiro, a banca, o Deus dinheiro, o mamão bíblico. É o ideal dos nossos neoliberais, dos defensores da teoria da dependência, dos colonizados, um deserto industrial, o reino do capital improdutivo, que não manufatura um botão, não gera emprego, salários ou renda para ninguém. Senhoras e senhores, não se conhece e não haveremos de conhecer um país que tenha superado o subdesenvolvimento, a pobreza, a desigualdade, apoiando-se apenas na produção e exportação de produtos primários, minérios, petróleos e grãos, no caso brasileiro, no nosso caso atual. Soberania nacional, independência, país desenvolvido, justo, seguro e bom para todos, se faz com indústria nacional, com ciência, pesquisa, tecnologia e inovação. Tiradentes, assim como outros inconfidentes, sabemos, tiveram contato com os fundadores dos Estados Unidos da América. E há uma clara identidade de propósitos entre os conspiradores brasileiros e os norte-americanos. Fim do monopólio colonial exercido a ferro e fogo pela metrópole. Imposição de tarifas alfandegárias para proteger o produto local. Criação de indústrias, criação de universidades, por exemplo, estão no programa de Washington. Adams, Franklin, Jefferson e Alexander Hamilton. E no programa de nossos inconfidentes também estavam esses princípios programáticos. Não há diferença entre os objetivos do Tratado das Manufaturas, proposto aos Estados Unidos por Alexander Hamilton e que embalou o nascimento da indústria norte-americana, e a frase do nosso Tiradentes, citada pelo historiador Lucas Figueiredo. Dizia o protomártir de nossa independência: era uma pena que países tão ricos como esse, as Minas Gerais, estivessem reduzidos à maior miséria só porque a Europa, como esponja, lhe estivesse chupando toda a substância. Lá e cá, a mesma compreensão de que a independência seria conquistada não tão somente com o rompimento dos laços com Londres e Lisboa, e sim com a industrialização, com a proteção do produto nacional, com restrições alfandegárias e com educação. A Inconfidência, sabemos, foi desbaratada a partir de uma delação premiada. Vem de lá a delação premiada. Joaquim Silvério dos Reis, Montenegro, Leiria Grutes, este é o nome do gajo. Como a história não se repete, a não ser como farsa, o teatro de hoje da Lava Jato, as delações premiadas, os juízes que vão e vêm aos Estados Unidos, como os que iam e vinham a Lisboa, são mera pantomima. Enfim, na estrada à frente, 226 anos depois da execução de Tiradentes, aguardam-nos os ásperos caminhos da luta pela independência brasileira.
É o que nos resta a fazer. É o que devemos fazer. Obrigado pela homenagem, deputado. E contem sempre comigo quando a causa é o Brasil, os nossos trabalhadores e o capital nacional produtivo. Obrigado pela presença de todos vocês aqui.